Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Então, hoje nós vamos estudar a lição de número 13. A lição de número 13 tem como título Malaquias, o valor da família. O texto áureo diz assim: Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 25. E através disso, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão, sabe do quê? Sobre a obediência aos mandamentos do Senhor. Que a obediência aos mandamentos é um ponto fundamental para viver uma vida de forma agradável a Deus. Dessa forma você consegue agradar ao Senhor. Então, o que nós precisamos? Obedecer. Obedecer é o princípio de todas as coisas. Ser obediente. Como todos nós sabemos, que o pecado que entrou no mundo através de Adão e Eva foi através da desobediência. Então, se nós formos obedientes à palavra do Senhor, a cada dia mais nós vamos crescer na graça e no conhecimento. Então, lembre-se disso. A obediência ao mandamento do Senhor é o ponto fundamental para viver uma vida de forma agradável ao Senhor. Amém? Então vamos lá. Malaquias, no contexto histórico, ele é o último livro do Antigo Testamento. E ele encerra a mensagem dos 12 profetas menores. Ele é o último deles. Então vamos ouvir um pouquinho. Malaquias, quando ele finaliza o último livro do Antigo Testamento, ele fala assim, ó: Os judeus estavam em sua pátria e o templo havia sido reconstruído, mas eles viviam no estado de apatia espiritual. Então o profeta Malaquias se levantou com firmeza e declarou a palavra de Deus ao seu povo. Após as profecias de Zacarias sobre a vinda do Messias e de seu governo eterno, os judeus tinham uma expectativa de cumprimento imediato. Mas com o passar dos anos, a esperança deu lugar à desilusão. O declínio espiritual se instalou e os judeus se tornou-se infiéis. Eles casavam com mulheres estrangeiras, pois se divorciavam das mulheres da sua mocidade para ficar com elas, e eram displicentes com os dízimos e as ofertas. Então, o que está querendo dizer com isso? O nosso profeta que escreveu a carta aos Malaquias, ele quis dizer o quê? Que naquele momento o povo de Israel ele estava numa apatia espiritual. A apatia espiritual é um distanciamento da presença de Deus. E também quando o profeta Zacarias escreveu o livro um pouquinho antes, que nós estudamos na revista desse trimestre, ele fala sobre a vinda do Messias e também o seu governo eterno. Ele fala sobre isso. Só que o povo de Israel achava que isso ia acontecer como? Imediatamente, num cumprimento imediato. Só que isso não aconteceu. Foi gerando o afastamento espiritual, desilusão do povo, porque a vinda do Messias não foi no momento que eles esperavam que ia ser. Entendeu? E daí o povo começou a fazer o quê? Começou a deixar as suas esposas de lado e tentar ver na nação de outro povo, do povo pagã, e daí eles deixavam as esposas que eles tinham desde a época da mocidade deles e iam ficar com pessoas de outra nação, que é a nação pagã, dando oportunidade deles adorarem outros deuses. Que isso ia desagradando a Deus. E eles iam se afastando a cada dia mais. E isso ia causando também a questão de não contribuir com os dízimos e as ofertas. E a estrutura do livro de Malaquias apresenta a sua profecia em 4 capítulos. Então, quando você for ler o livro de Malaquias, ele tem 4 capítulos e ele é dividido em 5 tópicos.
Quais são esses 5 tópicos? O primeiro, o amor de Deus e os pecados do sacerdote. Nesse item, ele vai falar sobre a aliança do Senhor com Israel e o seu amor que constitui um concerto perpétuo. Porém, jamais ele livrou os judeus da repreensão pelo erro. Mas devemos ter em mente que o amor de Deus não exclui a responsabilidade de sermos fiéis, mas muito pelo contrário, aumenta ainda mais. Lembrando que esse tópico está escrito em Malaquias capítulo 1 e o verso 1 e o capítulo 2 e o verso 9. Que nós precisamos saber que todas as responsabilidades que nós temos, Deus ele está conosco e ele mantém a aliança conosco também. Só que nós não podemos deixar de saber que não é porque nós temos responsabilidades que Deus vai nos abençoar e nós não precisamos fazer mais nada. Mas pelo contrário, quanto mais é dado, mais será cobrado. Então, todas as vezes que você tiver a oportunidade de fazer a obra de Deus, faça, mas faça com amor, com dedicação, com vontade, para que você venha crescer e caminhar cada dia mais para o alvo. Lembrando, o amor de Deus e os pecados do sacerdote. O que nós devemos fazer? Caminhar, fazer a vontade de Deus. Não é porque você tem uma obrigação que você vai fazer só isso e não vai fazer mais nada. Ah, eu sou líder de departamento. Ah, eu sou o pastor da igreja. Ah, eu sou o diácono. Ah, eu só sou responsável por fazer a comida lá na cozinha. Pessoal, cada um tem a sua oportunidade. Cada um foi chamado para fazer a obra. Mas não significa que só isso é o suficiente. Você precisa fazer a obra de Deus. Não importa o que seja. Importa que seja feita e seja feita com amor e dedicação. Amém? Então pense nisso. Esse primeiro tópico fala sobre isso, sobre a aliança do Senhor com Israel e o seu amor. Ele constitui num concerto perpétuo. O que é isso? Que Deus, ele jamais deixa o seu povo caminhar sozinho. Ele sempre está junto. Mas isso não significa que por Deus amar o mundo de tal maneira que ele vai deixar a pessoa fazer o que ele quer. Deus ele vai repreender para quê? Para que a pessoa aprenda a caminhar da forma correta. Amém? Tópico 2. Então, como diz o tópico 2, divórcios e o casamento misto. Está escrito em Malaquias capítulo 2, do verso 10 ao 16. Vamos estar lendo junto com vocês. Tá com a revista aí, né? Não pode estudar a aula da escola dominical sem revista. Ó, a revista tá aqui, ó. Ó, que bonito. É bem isso aí. E diz assim, ó. Por ser um povo separado para testemunhar o verdadeiro Deus, o casamento misto era proibido, pois resultaria na introdução da idolatria em Israel. Está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 7, do 1 ao 4. Malaquias mostra o quanto Deus abominava essas relações, pois além de quebrarem a aliança, desmantelavam suas famílias, tornando-se maus exemplos para os filhos. Para nós, os cristãos, o casamento não é um simples contrato que pode ser rescindido quando uma das partes não está satisfeita. Mas o casamento é uma aliança afirmada diante de Deus e dos homens, um compromisso valoroso até que a morte os separe. Então, o que acontece? Naquela época, quando Malaquias escreveu o livro, ele quis dizer o quê? Ele quis dizer, nesse item 2, que fala sobre divórcios e casamento misto, que o povo de Israel
eles estavam se separando, estavam se divorciando das pessoas que eles conviviam a vida inteira desde a sua juventude e estavam se relacionando com uma nação pagã. Eles estavam deixando a família que eles tinham para se relacionar com outras pessoas que buscavam outros deuses. E assim ele dava a oportunidade de eles servir a outros deuses. E isso vinha desagradando a Deus. E lembrando que o casamento é uma instituição dada por Deus, que diz que nós devemos casar sim, só que nós devemos ficar até que a morte os separe. Não é só casar por casar. E falando nos dias de hoje, hoje o casamento é visto pela sociedade com maus olhos. As pessoas até falam, eu acredito que você já ouviu isso, que diz assim, eu vou casar para quê? Não preciso de casar não. Imagina, isso daí não é passado, isso daí é só pra gente que é cafona. Na verdade, isso é uma coisa que o mundo está vendo. Falar, é só a gente juntar e morar junto já tá bom. Nem precisa casar, eu vou só namorar, só aproveitar a vida, não vou casar não, imagina. E isso é o que está acontecendo nos dias de hoje. E já naquela época, o Senhor já não se agradava com isso. E isso continua. E hoje, se você olhar nos dias de hoje, está cada dia pior. Só piora. E o Senhor, ele não se agrada com esses tipos de atitude. Porque diz que o casamento é uma aliança firmada diante de Deus e dos homens, que é um compromisso valoroso até que a morte os separe. Tópico 3 fala sobre a vinda do Senhor. Está escrito em Malaquias, capítulo 2, versículo 17, e o capítulo 3 e o verso 5. Vou ler também com vocês, tá bom, irmãos? Vamos lá. Os judeus submergiram em confusão moral e perda de fé. Olhavam para as nações ímpias e viam prosperidade, enquanto eles viviam em servidão e escassez. Então julgavam felizes os transgressores e questionavam: onde está o Deus do juízo? Em resposta, Deus prepara seu mensageiro para anunciar a vinda do Senhor e o dia em que os pecados serão removidos, renovando sua aliança de fidelidade. Anos mais tarde, essa profecia se cumpriu em João Batista. Está escrito lá em Mateus capítulo 11, versículo 10. Ao anunciar o caminho do Senhor, Cristo tomou para si a pena de morte dos pecadores, pois somente Ele remove os pecados daquele que creem e concede-lhe a vida eterna. Então o que acontece? Quando nós falamos que a vinda do Senhor está próxima, está chegando, nós também falamos que o povo judeu naquela época eles estavam vivendo uma vida bem limitada, uma vida afastada dos caminhos do Senhor. Então o que acontece? Eles, por ser o povo judeu, o povo escolhido por Deus, o que eles se prezavam? Eles se prezavam que eles eram um povo feliz. Eles se julgavam assim. Só que na verdade eles estavam vivendo uma vida de servidão e escassez. Eles estavam vivendo uma vida de muita dificuldade. Por quê? A dificuldade estava no meio do povo judeu. Por quê? Por causa do que eles estavam fazendo. Eles estavam se afastando cada vez mais da presença de Deus. E quanto mais você se afasta da presença de Deus, mais o Senhor está triste com você. Então, faça isso. Busque mais a presença de Deus. Não faça igual o povo judeu fez naquela época. Fez coisas que desagradavam a Deus. E Deus, ele
não gosta dessas coisas e repreende seu povo para quê? Para que o seu povo mudasse a forma de ser. Vamos falar agora do item 4, que diz assim: infidelidade nos dízimos e nas ofertas. Vamos ler lá, está em Malaquias capítulo 3, do verso 6 ao 12. Vamos ler a revistinha lá. A nação era infiel com Deus e com a casa na retenção voluntária dos dízimos e das ofertas. Esses recursos deveriam sustentar os levitas e suas famílias, que serviam integralmente no templo. Está escrito lá em Números, capítulo 18, versículo 21. Ao reter as ofertas, o povo não roubava apenas de Deus, mas atraía o juízo e a maldição para si mesmos. Ou seja, eram seus próprios saqueadores. Os dízimos e as ofertas sempre foram designados para o sustento da casa de Deus. Portanto, para nós deve ser um prazer entregar o pouco do muito que ele tem nos oferecido. E uma coisa importante, tenha em mente que você não entrega o dízimo e a oferta para ser abençoado, mas sim porque você já foi e é abençoado. Entendeu? Então, quando a gente fala dos dízimos e as ofertas, naquela época, as pessoas do povo de Israel, os judeus, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam pegando o dízimo e as ofertas e também não estavam entregando ao Senhor. E o que isso estava fazendo? Estava deixando a casa de Deus mal cuidada, estavam fazendo com que a administração do templo não fosse beneficiada com esse recurso financeiro que é para a obra do Senhor. E Deus não se agrada com isso. E por isso que nós devemos pensar nisso, que nós não entregamos o dízimo e ofertas para ser abençoado, mas nós já somos abençoados. E isso é o que nós devemos levar, que nós não devemos deixar de entregar o dízimo e oferta. E você, se caso não é ofertante e deseja ofertar ao Senhor, faça, mas faça com alegria, faça com prazer, faça com todo o amor. Não faça por obrigação, porque Deus, ele ama ao que dá com alegria. Então, quando você entrega algo para Deus com prazer, com dedicação e vontade, Deus ele se alegra com a sua atitude. Amém? E nesse momento, o povo de Israel, eles estavam sendo infiel nos dízimos e nas ofertas. E para finalizar, chegamos no tópico 5, no último tópico referente ao profeta Malaquias. E o último tópico, ele fala assim: o triunfo do justo. Está escrito em Malaquias capítulo 3, o versículo 13, e Malaquias capítulo 4 e o verso 6, que diz assim: vou ler com vocês aqui também, ó. Embora aparentemente a totalidade da nação estivesse em pecado, havia os remanescentes fiéis e incontamináveis. O Senhor tinha um memorial acerca deles. Suas vidas justas e boas jamais seriam esquecidas. Logo ficaria clara como a luz do sol ao meio-dia. A diferença entre o justo e o perverso, o que serve a Deus e o que não serve. A nossa esperança é saber que Deus sempre recompensa aos que servem de todo o coração, mesmo em meio à degradação moral e espiritual da sociedade. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que nós devemos permanecer na fé. Nós vivemos num mundo que és do maligno, jaz do maligno. Então, o que acontece? Tudo aonde você convive, ele vai dar oportunidade de você desviar do caminho.
você buscar as coisas que desagradam a Deus. Mas ele fala que o triunfo do justo acontece quando? Quando ele é persistente no caminho de Deus. Ele segue as coisas de Deus, ele se desvia do mal e tenta fazer de tudo para continuar na direção e para o alvo que é o Senhor Jesus nas nossas vidas. E como diz a palavra de Deus, que aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. E Deus ele se agrada com as pessoas que se determinam a fazer a vontade dele. Porque muitas das vezes a gente quer fazer e muitas vezes a gente não tem aquela vontade 100%. Ou a gente não consegue fazer. Como diz a palavra de Deus, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas como nós fazemos para conseguir fortalecer a cada dia? Buscando a palavra de Deus, orando, se dedicando e fazendo de tudo para se desviar do mal. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos vigiar e orar, orar e vigiar, para que não caias em tentação. E também temos que fugir da aparência do mal. Então, quando tiver alguma situação de risco, fuja, deixe as coisas que desagradam a Deus para trás e tente focar nas coisas de Deus. Amém? Esse é o último tópico. A gente encerra a lição de número 13 e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.